Hoje eu convido vocês a nós meditarmos em um milagre desses bem peculiares e curiosos de Jesus, que estão lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, apenas 3 versículos, de 24 a 27. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse milagre da moeda na boca do peixe. E hoje é uma noite da gente conversar sobre provisão, né? Eu chamei essa palavra de provisão que nasce da fé. Assim diz o texto, Mateus 17, de 24 a 27. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes, por mim e por ti. Vamos orar? Senhor, aqui estamos nós, Deus, com o nosso coração diante do Senhor. Obrigada, Jesus, por cada relato deixado na Bíblia, Senhor, para o nosso ensino. Deus, que hoje a gente possa entender mais sobre essa provisão, Senhor, maravilhosa, que está disponível para nós, Deus, quando nós obedecemos ao Senhor. Meu Deus, quando nós exercitamos a nossa fé, nos ajuda mesmo, Pai, a confiar no Senhor. Meu Deus, a entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Tira de nós, meu Deus, toda a autossuficiência, toda a ansiedade, toda preocupação, Senhor, que nos faz pensar que estamos sós. Ministra em nosso coração, Senhor. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, esse milagre da moeda na boca do peixe é um dos milagres bem simbólicos de Jesus e que está relatado apenas no livro de Mateus, né? De todos os milagres, ele traz algumas curiosidades. Ele não é um milagre de cura, ele não é um milagre de libertação, ele é um milagre de provisão. Há uma provisão relatada aqui, né? Uma moeda, um peixe e um propósito. Mostrar que Deus tem o controle até sobre os pequenos detalhes da nossa vida, né? É esse milagre que nos traz essa fé sobre como não há limites onde Jesus possa intervir. Quando Pedro precisou pagar o imposto, Jesus não apenas sabia dessa necessidade, como também já tinha preparado essa resposta. E uma das particularidades deste milagre é que ele é o único milagre da Bíblia envolvendo dinheiro. Né? A gente vê Jesus libertando pessoas, curando pessoas, mas o único que envolve uma questão financeira. Jesus faz surgir um dinheiro, né? E esse milagre é motivado por quê? Para o cumprimento de um dever civil, um cumprimento de se pagar um tributo, né? Esse imposto, ele era um imposto religioso. Ele já tem uma base bíblica que está lá em Êxodo 30. Neemias retoma essa obrigação. Era um imposto para a manutenção do templo. E no censo anual, cada cidadão adulto de Israel, ele deveria pagar 2 dracmas, ou 2 denários, né, na moeda romana, que era equivalente a 2 dias de trabalho. Quem precisava de pagar isso eram os que eram maiores de 20 anos, do sexo masculino, e os homens livres. Então, gente, isso era um dever civil, pagar esse imposto. E Jesus, mesmo relatando aqui para Pedro, quando ele faz esse questionamento de se sentir isento, né? Por que Jesus se sentia isento? De onde vem esse princípio, né, que Jesus pergunta para Pedro, né? Quem é que paga? Né? Os estranhos? Por que Jesus se sentia isento? Porque a família real ela não cobrava isento de si mesma. Os romanos ou gregos de classe social alta,
eles eram isentos de pagar esse tributo, né? No judaísmo, os sacerdotes e rabinos não pagavam o tributo no templo. Então, Jesus, ele era membro da família real, né? Ele era o filho de Deus, o templo era a casa dele, era a casa do Pai. Mas ele fala que para não escandalizar os outros, como assim um judeu que não paga o tributo, né? Ele providencia de uma maneira miraculosa este valor, esta quantia, para que o seu tributo também fosse pago. E é interessante a gente pensar, gente, que Jesus, né, é humilde, servo, simples, né, o rei dos reis, o criador do universo. Ele era tão pobre que não tinha 2 dracmas, né? Ele não tinha riquezas, ele não tinha conforto. A provisão era diária. Meus irmãos, andar com Jesus é isso. É um prover diário. E não apenas um prover financeiro, mas um prover de esperança, né? Um prover de cura, um prover de respostas, um prover de esperança. Esse prover com Jesus, ele é um prover diário. E talvez por isso Pedro deixou registrado lá na sua primeira carta, no capítulo 15, verso 7, Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Este milagre aqui, que fala de provisão, ele acontece em Cafarnaum, uma cidade que é conhecida mesmo como a cidade de Jesus, um dos lugares preferidos, onde ele viveu muito tempo, onde ele fez muitas curas, onde ele recrutou seus primeiros discípulos, e apenas o evangelista Mateus deixou registrado esse milagre. Talvez por ter sido um cobrador de impostos, essa experiência ficou registrada ali no coração de Mateus, com que o motivasse para escrever. Interessante a gente dizer que Pedro, né, que é aqui o personagem principal aqui deste milagre, aí, junto com Jesus, quem vivenciou essa experiência, Jesus trabalha na realização desse milagre com experiências particulares de Pedro. Pedro era pescador. E eu imagino Jesus dizendo: olha, Pedro, lança ao mar. Talvez Pedro pensasse: será que vai ser outra pesca milagrosa? Será que de novo a gente vai ter aquela grande quantidade de peixe, nós vamos vender e nós vamos receber esse dinheiro? Pedro, ele já havia presenciado essa pesca milagrosa, ele já havia presenciado Jesus acalmando a tempestade, ele foi o único dos 12 discípulos que andou sobre as águas, né? Jesus surpreende Pedro com esse milagre, operando em áreas que ele dominava. É o sobrenatural de Jesus sendo usado no que era banal para Pedro. Meus irmãos, às vezes a gente acha que as coisas na nossa vida elas vão ser de uma maneira pirotécnica, miraculosa. E às vezes Jesus está aí usando coisas que estão ao seu lado. Coisas daquilo que você sabe fazer. Coisas daquilo que Ele já tem cuidado e te experimentado. E os nossos olhos estão fechados para enxergar, né? Esse milagre aqui especialmente, Jesus, Ele coordenou os acontecimentos. Eu não sei se vocês param para pensar nesse capricho de Jesus com relação a este milagre, né? Providenciar alguém que perdesse uma moeda na água, providenciar um peixe que fosse abocanhar essa moeda, providenciar a hora certa e o local certo para que Pedro lançasse esse anzol e esse peixe viesse, não com a moeda na barriga, mas com a moeda na boca. Olha a mão do Senhor coordenando algo que era ali tão comum para Pedro, né? É Pedro, esse pescador. É muito interessante a gente pensar que a vontade do Senhor se concretiza conforme os seus desígnios. E não, às vezes, da maneira como a gente espera, né? Surpreenda-se com a criatividade de Jesus. Surpreenda-se com a forma como essa provisão vem até você. E esse, em particular, é uma provisão financeira. Mas como toda e qualquer provisão que você está esperando. E entrando, mais, obviamente, assim, no texto, né? Olhando para esse milagre, eu consigo pensar em 4 lições muito preciosas que o Senhor traz para nós, principalmente quando a gente vem aqui num movimento como esse de hoje.
num culto de corrente de oração, né, onde a gente está aqui trazendo ao Senhor, muitos de nós, demandas particulares, onde a gente vem aqui atrás de provisão, a gente vem clamar pelo nosso milagre, a gente vem apresentar no lugar certo, para a pessoa certa, a demanda que traz no nosso coração. E olhando para esse milagre em especial, a primeira lição que eu tiro é uma lição sobre fé, né? É preciso ter fé no Deus soberano. Jesus diz assim para Pedro: abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda. Gente, Pedro, ele era um homem que ele precisou acreditar naquilo que ele ainda não via. Quando Jesus fala com ele, olha, você vai achar um estáter. Estáter é a moeda grega maior do que a dracma, que ela equivalia a 4 dracmas. Exatamente o que precisava de ser pago naquele momento ali, né? Acredita-se, gente, que os discípulos de Jesus eram homens jovens, né? Aqueles 12 homens eram jovens, que apenas Pedro fosse o mais velho deles. E Pedro era casado, tinha uma sogra. Então, esse imposto aí cobrado apenas dos 2, né? Acredita-se que justifica Pedro como esse mais velho do grupo aí. E Pedro precisou de acreditar em algo que ele ainda não via, né? Ele recebeu aquela ordem do Senhor: na boca do peixe você vai encontrar uma moeda. E ele precisou de ter fé, se mover por fé, para cumprir isso que Jesus havia dito para ele. Paulo diz em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, a provisão que você está buscando do Senhor, às vezes você ainda não está vendo. Como Pedro não via esse dinheiro, não via esse recurso, mas quando o Senhor disse: abre a boca e lá na boca do peixe você encontrará uma moeda. A gente vê a soberania de Jesus. A forma, como eu já disse aqui, ele coordenou para que as coisas se concretizassem dessa maneira. Ele controlou o peixe, ele controlou o mar, ele controlou o lançamento, essa moeda perdida dentro da água. Gente, é só a gente tentar se transpor para esse cenário. A imensidão de águas, milhares de peixes, era o peixe certo, era aquele peixe. E eu não creio que isso é uma história, Carochinha, que isso é uma coincidência. Eu creio que é essa mão do Senhor soberano, regendo, né? O mar, havia relatos que alguns peixes engoliam mesmo pequenas moedas, né, objetos brilhantes, engoliam. Mas aquele peixe ele não engoliu, ele estava na boca, à espera do anzol de Pedro, né? O Senhor conduziu Pedro a esse peixe, mas também conduziu todas as circunstâncias ao anzol de Pedro. E Pedro teve fé. A soberania de Jesus sobre os eventos fez com que ele controlasse todos os detalhes desse milagre, né? Jesus controlou tudo. E nós precisamos de ter essa fé, de entender que a soberania de Jesus, ela gera providência. Então, isso que você vem buscando do Senhor nessa corrente de oração, eu te desafio a ter fé, a crer que o Senhor é soberano, que não há limites para aquilo que Ele pode fazer, né? Uma outra lição que eu tiro disso aí é uma lição de trabalho, gente, porque Jesus disse a Pedro: vai ao mar e lança o anzol, né? O milagre de Deus nesse caso aí não dispensou o esforço humano de Pedro. Antes de se ter um peixe, foi necessário se ter um Pedro. Muitas vezes a gente questiona o modo de agir de Deus, né? A gente prefere ficar nesse lugar de quem espera as coisas acontecerem. Se a gente analisar essa situação dessa pesca, isso pode ter dado trabalho, isso pode ter demorado, né? No nosso olhar, teria tantas formas mais fáceis de Jesus conseguir esses 4 dracmas. Pedro vai lá e busca uma oferta com o irmão fulano de tal, aquelas irmãs que já nos ofertam. Ele estava em Cafarnaum, ele estava na cidade dele. Pedro, vou dar uma palavra de ordem, e esse dinheiro vem, sei lá de que maneira, mas o Senhor usou um esforço de trabalho, porque, gente, esse tempo de espera do nosso milagre, ele é um tempo de ensino. O Senhor não quer apenas suprir as nossas necessidades por supri-las, para nós virarmos aqueles filhos pidões e ingratos. O Senhor nos trata, Ele nos ensina. Pedro teve que trabalhar, Pedro teve que pegar o barco, Pedro teve que preparar a isca, Pedro teve que lançar o anzol, teve que ir ao mar.
exercitando a sua fé. Então, esse tempo onde o Senhor vai nos prover conforme a sua criatividade, conforme a sua graça multiforme, é tempo onde Ele também nos trata e nos ensina. Então, a gente busca uma provisão, mas será que a gente tem tido também esse esforço que é nosso? Esse esforço de trabalho, esse esforço de armas espirituais também, de continuar orando, buscando, né? Você quer um milagre? Você pede, você busca, mas não deixa de fazer também aquilo que está ao seu alcance. Deus fez o que Pedro não podia fazer, que era providenciar aquela moeda na boca daquele peixe. Mas quem teve que ir pescá-lo não foi Jesus, foi o Pedro. Então o Senhor também, a nossa fé, ela é uma fé de nos movimentarmos, né? De caminharmos também em direção ao nosso milagre, né? Tem momentos que Deus quer mesmo que você vá, que você busque, né? Tem milagres que você vai ter que sair mesmo ao encontro do seu milagre. E a provisão de Deus, ela vem de formas inesperadas. Às vezes a gente fica inerte, porque a gente quer que aconteça conforme a gente pensa que é o jeito certo de Deus agir. Gente, há 2 semanas no nosso estudo bíblico, eu ouvi de uma jovem, uma menina de 18 anos, algo tão profundo e tão maravilhoso que ficou assim registrado no meu coração. Ela disse uma frase assim: murmurar é o mesmo que você dizer para Deus, eu no seu lugar faria melhor. Olha que coisa forte. Quando você está murmurando, você está dizendo para o Senhor: olha Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu fazia melhor. Deus age de formas diferentes, inesperadas. Como eu disse para vocês aqui, talvez tivesse um jeito mais rápido e mais fácil de Jesus pagar esse imposto. Mas não. Ele surpreendeu Pedro com essa estratégia de ir lá pegar o primeiro peixe que viesse no anzol dele. Quem poderia imaginar, gente? Eu penso em Pedro, né? Ouvindo essa direção do Senhor. Deus trabalha de maneiras criativas e surpreendentes. Às vezes o socorro vem de onde você menos espera. É uma porta que se abre, um telefone que toca, né? Uma pessoa que aparece, uma oportunidade que surge. Uma coisa precisa ser fato para nós quando estamos esperando uma resposta de Deus. Deus nunca se atrasa. Ele age no tempo certo. Se ainda não aconteceu, é porque ainda Deus não determinou que é o momento de acontecer. Né? Isaías 55, verso 8 e 9... é o Senhor dizendo que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. A forma do Senhor agir, ela é muito maior e melhor do que a nossa. Efésios 3:20 Paulo nos lembra que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Né? O Senhor Jesus não age por padrão. Eu ouvi essa frase aqui na igreja da pastora Jaqueline. Também foi uma frase que eu guardei muito no coração. O Senhor tem sua forma de agir. Né? O que a gente precisa é de nos movimentar, estar em trabalho. Às vezes o que o Senhor vai usar é algo do seu cotidiano, é algo que você já sabe fazer, principalmente para quem às vezes está aqui em busca de uma provisão financeira. Continue trabalhando, meu irmão. Se aconselhe com pessoas certas, né? Busque os bons conselhos. Viva aí esse tempo de também trabalhar. Né? Pedro foi ao mar, Pedro teve que lançar o anzol, teve que preparar um barco e teve que ficar ali obedecendo a palavra de Deus, a ordem que Jesus tinha dado para ele. A terceira lição, gente, que eu tiro desse milagre é uma lição de obediência. Olha que detalhe que Jesus disse para Pedro: pesque o primeiro peixe. Ô, gente, eu, Amanda, eu ia ficar nervosa demais com isso. Eu não tenho experiência com peixe, não, mas eu já vi muito vídeo das pessoas perdendo peixe, o anzol arrebentando, o peixe comendo a isca e fugindo. Pedro precisava de ficar ali, alerta. A moeda estaria no primeiro peixe. Ele não podia perder, ele não podia deixar escapar. Né? Jesus, ele deu para Pedro uma direção correta. E aí eu quero dizer para nós, a gente está aqui, às vezes, entregando ao Senhor um clamor, uma demanda específica. Será, gente, que para esse milagre chegar até você está andando debaixo da direção de Deus? Você tem buscado a realização desse milagre debaixo da direção de Deus, sendo obediente àquilo que Deus te manda fazer? Será que você está indo ao mar, né, como Pedro foi, debaixo da direção de Deus? E às vezes a gente procura em tudo quanto é lugar, menos no lugar que a gente sabe que é o que o Senhor tem para nós, que é a casa dele, que é a presença dele.
Vou compartilhar com vocês um problema de saúde que meu pai teve. Meu pai teve uma crise de soluço, que depois se agravou muito, deu um aneurisma. Mas, nesse tempo de soluço, meus pais são separados, então não tenho um contato com ele tão íntimo. Ele morava numa roça, e aí chegou na minha casa numa ambulância da prefeiturinha da cidade, e uma crise de soluço assim, intermitente. E não dava conta nem de conversar, porque não conseguia. Aí a pessoa da ambulância falou comigo assim: seu pai já tentou de tudo. Já foi no pastor, no padre, na benzedeira, já tomou susto, já tomou 3 golinhos de água. Tudo que tinha para fazer, ele já fez. Muitas vezes a gente se comporta como meu pai aí, né? A gente precisa de ir ao mar debaixo da direção de Deus. A gente precisa de andar buscando a nossa provisão debaixo da orientação que o Senhor tem para nós. Eu lanço esse anzol no lugar certo. Eu estou procurando no lugar certo. Eu estou conversando com as pessoas certas. Eu tenho usado das ferramentas que o Senhor mesmo ensinou. Oração, jejum. Nós precisamos, gente, de obedecer. Porque eu vivo o milagre é quando eu caminho debaixo da direção que Deus determinou. Então, tenha um coração sensível a ouvir o que Deus está te direcionando dentro daquilo que você está buscando. Às vezes está perto de você. Às vezes é mediante de algo que você precisa realizar. Né? E esteja debaixo da direção de Deus para você viver, porque a obediência, ela libera o milagre. Jesus deu uma ordem e Pedro obedeceu sem questionar. Apesar deste milagre, gente, uma outra curiosidade que ele tem, é que ele é um milagre onde a gente não tem registrado na Bíblia o desenrolar. Mesmo milagres onde o Senhor ali, a gente não vê a manifestação da operação dele, é uma palavra de ordem, fala, e foram andando e foram curados, né? Enquanto o Senhor falou, aconteceu. Esse aqui, a gente tem essa ordem do Senhor, toma, entrega por mim e por ti, mas a gente não tem o registro, né, de como foi essa pesca, quanto tempo demorou, quanto que o Pedro pegou. A gente crê que ela aconteceu. Mas a gente vê que Pedro não questionou. Não há relatos aqui. A fé verdadeira, ela se manifesta em obediência prática. Tem muita gente que está querendo pegar só um trecho assim. Deus é o meu Salvador, mas não é o meu Senhor. Eu não obedeço. Eu não quero viver de acordo com os preceitos que o Senhor tem para a minha vida. Gente, assim fica impossível de nós vermos os milagres nos alcançando. Né? Essa obediência, ela atrai o milagre para perto de nós. Obedeça por fé. Nós precisamos de obedecer por fé e não o sentimento, porque nossa carne é essa mesmo, que milita ali, que muitas vezes não quer ceder, que muitas vezes a gente não quer se sujeitar. E não é assim. Se nós queremos experimentar daquilo de tudo que o Senhor tem disponível para nós, nós não podemos ser filhos rebeldes, gente. O filho rebelde, ele não deixa de ser amado pelo pai. O filho rebelde, ele deixa de usufruir do que a comunhão com o pai poderia trazer para ele. Então, não vamos ser filho rebelde, vamos obedecer, né? Vamos agir conforme a palavra de Deus nos orienta. Busque no lugar certo. Busque a direção de Deus, né? Ande aí debaixo da direção do Senhor. Lá no Salmo 81, verso 13, a gente tem um registro, né? Oh, se o meu povo me tivesse ouvido. Oh, se Israel andasse nos meus caminhos, né? O registro de como o próprio Deus lamentando que as pessoas, quando não dão ouvidos ao que Deus diz, isso nos distancia. Isso faz com que a gente demore mais para alcançar nosso objetivo. Não é isso que Deus espera de nós. A gente vê que esse grande milagre relatado nesse texto do Evangelho, ele acontece no instante em que um homem experiente, um pescador, vivido, ele deixa de lado suas dúvidas, suas indecisões, os seus achismos e resolve atender à ordem de Jesus. Se Jesus está dizendo, obedeça, né? Ele sabe o que diz, ele sabe o que faz, ele é quem ele é. Então é tempo mesmo da gente sujeitar. A gente vive esse tempo muito cheio de nós mesmos. Nós precisamos de colocar em prática que ele cresça e que eu diminua. Né? Se você está aqui desejando um milagre, esperando um milagre, se você crê que Deus pode realizar esse milagre, você precisa de assumir uma única atitude. Aprenda a obedecer ao Senhor.
a ter sensibilidade para perceber a voz dele direcionando a sua vida, né? E aí a gente vai poder viver esse extraordinário do Senhor com menos sofrimento, com menos ansiedade, com menos preocupação. E a última lição que eu vejo, pensando neste milagre, é uma lição de entrega, né? Jesus conhece as nossas necessidades. A gente volta lá para o texto, a gente vê que eles estão chegando em Cafarnaum. Pedro é abordado pelo cobrador de impostos. E quando ele entra em casa, Jesus já se antecipa a ele com esse questionamento. Não precisou de Pedro dizer, olha, Jesus, nós vamos precisar ir de 4 dracmas, nós fomos cobrados. O próprio Senhor Jesus já se antecede a Pedro com a resposta para aquilo que afligiu o coração dele. Gente, Jesus sabe o tempo, Jesus sabe a necessidade, Jesus sabe a resposta e Ele tem a provisão. O Salmo 139, verso 4, diz que antes que houvesse palavra da minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. O Senhor conhece, Ele sabia da cobrança que Pedro havia tido antes mesmo que ele falasse. Nada escapa do olhar dele, né? Às vezes a gente se preocupa com como. Como eu vou fazer nessa situação? Como eu vou sair desse problema? Como eu vou atravessar essa tempestade? Mas o que Deus já preparou é o onde e o quando. O Senhor já tem essa provisão, né? Mateus 6:8 diz que o vosso Pai sabe do que necessitais antes de pedirdes. Paulo diz lá aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Necessidades não são vontades, tá, meus irmãos? Não há promessa de que as nossas vontades serão supridas, mas as nossas necessidades, aquilo que é essencial, né, aquilo que é básico na nossa vida. Então, a gente precisa mesmo de viver essa entrega genuína, sincera, né, de crer mesmo que Deus nos conhece e tem sempre o melhor para cada um de nós. Então, assim, quero ressaltar com vocês, já caminhando para o final, Jesus tem autoridade sobre a natureza, sobre as potestades, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, sobre todas as áreas da nossa vida. Ele tem autoridade, Ele conhece. E Ele é Deus, né? Ele domina sobre a criação, Ele é onisciente. E nós precisamos viver como quem crê de fato nisso. Sem esse desespero que nos rouba o sono. Sem essa ansiedade de que como o nosso sucesso estivesse exclusivamente nas nossas mãos. Nós temos um Deus que olha por nós, né? Deus é aquele Deus de provisão, né? Deus é capaz de prover de maneiras inesperadas. Deus é surpreendente. Deus é aquele que coordena todas as forças do universo e que tem trabalhado a nosso favor, né? Mesmo que esse milagre pareça pequeno, diante de tantas coisas que o Senhor Jesus realizou no seu ministério, mas ele era a necessidade daquele momento. E o Senhor não fechou os olhos para aquilo que eles precisavam. Tudo está sob o cuidado de Deus, né? E obediência. Pedro, ele obedece sem questionar, ele demonstra fé na palavra de Jesus. O milagre, ele acontece no agir da fé. Se a gente quer ver milagres acontecerem na nossa vida, nós precisamos de exercitar a nossa fé, né? Pedro não deu uma opinião, Pedro não questionou, Pedro não pensou se era a hora, se tinha esse peixe, se a moeda é muito grande, se o peixe não consegue pegar. Pedro apenas obedeceu e o milagre aconteceu, né? Esse milagre da moeda na boca do peixe, ele nos lembra que Deus cuida, que Deus provê e que Deus ensina. Deus nos ensina. E eu acho que muitas vezes a gente vive esse processo, né, para sermos mais forjados, mais fortalecidos, mais experimentados. As provas, elas não estão na nossa vida para nos destruir. A gente passa pelas provas para ser aprovado. É para medir a nossa capacidade, é para sairmos mais fortes, né? E a cada prova, a gente vai sendo mais bem-sucedido. Então, Jesus tem poder sobre tudo. Quando você confia e obedece, Ele faz o extraordinário acontecer.
A moeda no peixe é um lembrete de que o céu continua provendo para aquele que crê. Isso não ficou registrado aqui apenas para nos impressionar. Isso ficou registrado para a gente lembrar que, sendo obedientes, não sendo murmuradores, não questionando a vontade de Deus, nós vamos ver mesmo esse céu, né, provendo, Jesus provendo aquilo que é necessário para nós. Enquanto Pedro saía ao mar ao encontro do peixe, Jesus fez o peixe ir ao encontro de Pedro. Isso é maravilhoso, gente. É esse Deus que supre as nossas necessidades financeiras, físicas, emocionais. Nós precisamos de confiar, né? Ainda que as coisas pareçam difíceis ou fora do nosso controle, Ele tem as formas mais inesperadas para solucionar as coisas. Creia, obedeça, confie, né? Deus é um Deus de provisão. Nós aprendemos com a realeza de Jesus que Ele é rei de Israel. Ele é rei do reino de Deus. Ele é rei sobre a criação. Ele é rei sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre as nossas finanças, sobre os nossos sonhos, sobre a nossa família, sobre tudo, né? Ele é rei sobre tudo que nós somos e que nós temos. E Ele está no controle de todas as coisas. Então, quando a gente fica ali abalado pelas situações, né? Quando vem a porta fechada, quando vem os tempos difíceis, lembrem que não há impossível para Deus, né? O poder dele, ele é inquestionável. E às vezes você só não está percebendo, mas ele já está trabalhando a seu favor, né? Eu vou concluir aqui, gente. Eu achei um texto assim tão bonito. Procurei a autoria dele, vi alguns assim, nenhum muito certo. É uma narrativa a respeito desse milagre, mas eu acho que ela é tão tocante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa história não é um registro factual do que se passou naquela situação, daquela pesca, mas ele poderia ser. Observem bem. O Lago Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia, é uma massa de água doce localizada no norte da terra de Israel. Às margens do lago surgiram inúmeros vilarejos de pescadores que tiravam as suas águas o sustento de suas famílias. Além da pesca, o lago também servia como ligação entre os povoados que o margeavam, sendo cortado diariamente de um lado para o outro por dezenas de embarcações. Certo dia, quando um desses barcos singrava as águas, um homem, sem perceber, deixou cair uma moeda. Ela atingiu a borda do barco, rodopiou por alguns instantes, caindo em seguida nas águas esverdeadas. Não era uma peça de dinheiro qualquer, era um estáter, a valiosa moeda grega que valia 4 dracmas, o equivalente a 4 dias de trabalho de um diarista. Ora, dentre as várias espécies de peixe que povoavam o lago, há um bastante curioso, que tem o hábito de guardar os filhotes na boca. Quando chegam a um certo tamanho, ele os expele, colocando um seixo no lugar. Naquele dia, porém, quando um desses peixes, tendo expelido o último filhote, procurou por um seixo para engolir, viu aquele estáter descendo rumo ao fundo do lago e logo o abocanhou. Mas aquela pedra parecia grande demais, incômoda, sufocante, impossível de se engolir e difícil de cuspir fora. Dias depois, quando aquele peixe nadava nas cercanias da cidade de Cafarnaum, alguma coisa na água atraiu sua atenção. Parecia um petisco saboroso. E, ao tentar comê-lo, foi fisgado por um anzol. Debateu-se, mas foi em vão. Mãos experientes o puxaram para fora do lago. E a cena que se seguiu foi deveras espantosa. De joelhos, com o estáter de prata rebrilhando na palma da mão, o pescador, tomado de alegria e reverência, exaltava o Deus de Israel. É uma recontagem aí deste milagre. E o que precisa ficar, gente, para o nosso coração? Primeiro, nós não estamos sozinhos. Nós não somos um acaso aqui nesse mundo, batendo na nossa cabeça. Nós temos um Deus que controla o universo com tanto amor. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, a gente precisa ter esse coração obediente para perceber onde o Senhor nos quer, qual a direção para Ele, para o nosso milagre chegar até nós. Que essa meditação hoje possa encher você de fé para crer que há provisão de Deus quando a gente coloca a nossa fé em prática. Vamos obedecer ao Senhor e experimentar daquilo que está reservado para nós. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?
Senhor, aqui estamos nós, Deus, mais uma vez, Senhor, apresentando o nosso coração ao Senhor. Jesus, muito obrigada, porque o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece as nossas necessidades, os nossos temores, a nossa ansiedade. Pai, nesta hora eu me junto aos meus irmãos, Deus, louvando o Teu nome. Meu Deus, apresentando ao Senhor esse nosso coração falho, duvidoso, mas pedindo ao Senhor, Pai, que nós possamos viver experiências de fé com o Senhor. Que cada um dos meus irmãos, Pai, escolha obedecer, escolha confiar. Obrigada, Jesus, por tantos milagres que o Senhor operou. A Tua palavra diz, meu Deus, que se todos fossem inscritos, não haveria papel, mas tantos milagres, Deus, nos ensinam tanto, nos ensinam quem o Senhor é, nos ensinam quem nós somos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigada por toda a provisão que o Senhor nos oferece. Provisão financeira, provisão de saúde, provisão de esperança, de paz. Deus, que nós possamos mesmo escolher viver neste lugar seguro que é a Tua presença. Alimenta a nossa fé, Senhor. Tira os nossos olhos daquilo que nós não temos. E nos ajude a olhar e acreditar que nós temos o melhor, que é Jesus. Que a Tua presença nos sustente dia após dia. É o que nós oramos ao Senhor agradecidos em nome de Jesus. Amém.